paz do Senhor a todos, graças a Deus que podemos nesse momento estar encerrando esse trimestre das lições da Escola Bíblica Dominical que tiveram como tema a Igreja Eleita, e nós estamos nesse momento na última lição, lição de número 13, com data do dia 28 de junho de 2020, com o tema A Batalha Espiritual e as Armas do Crente. Temos o nosso textuário em Efésios, capítulo 6, verso 11, que diz: Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Nossa verdade prática diz: o uso da armadura de Deus assegura a vitória do crente no campo da batalha espiritual. Então essa batalha é uma batalha constante, mas nós temos um meio, um caminho de vencermos essa batalha, de sermos vitoriosos, isso se nós tomarmos a armadura de Deus para nos defendermos. Nós vamos ver que essa luta é uma luta não contra carne e sangue, mas sim contra as hostes espirituais do mal. Temos uma lição sempre que nos traz uma leitura bíblica em classe para reforçar todos os comentários, que está em Efésios 6, do verso 10 ao 20. E o nosso objetivo geral é mostrar que o uso da armadura de Deus assegura a vitória no campo da batalha espiritual. Todo crente enfrenta essa batalha, enfrentará essa batalha, que é constante, é uma batalha que nós temos que vencer a cada momento, a cada dia, a cada instante, e ela será contínua até que Jesus volte para nos buscar a sua igreja. Mas Deus providenciou que nós tivéssemos armas espirituais para nos defendermos contra as astutas ciladas do nosso inimigo, que é Satanás, o diabo e todos os seus anjos malignos. Diz a nossa introdução: ao finalizar a epístola aos Efésios, o apóstolo convoca a igreja para lutar e resistir. Na verdade, às vezes nós nos sentimos até que fracos, um pouco desanimados talvez, mas Paulo fala aos Efésios e convoca eles para eles resistirem, continuarem nessa batalha, não desanimar, seguir em frente. Veja que quando Paulo fala a Timóteo, na segunda carta de Timóteo 2 e 3, Paulo fala a ele e diz assim: participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. Sabemos que um soldado precisa estar equipado, armado, para poder se defender. E Paulo procurou utilizar toda essa armadura para se defender contra as astutas ciladas do inimigo, contra suas setas inflamadas. E ele convoca aqui seu filho na fé, Timóteo, para que ele participasse, ou seja, luta comigo, batalha comigo, veja quanto eu estou pelejando e faça você também, Timóteo. Não se entregue, continue, resista, lute. Deus é contigo, Deus é conosco, para nós podermos vencer esta batalha. Nessa batalha, a fim de suportar os ataques e se manter firme na marcha contra o mal, os soldados de Cristo precisam revestir-se de toda a armadura de Deus. E é o que nós vamos ver então nessa lição, que tem 3 tópicos com os seus subtópicos. Então, o primeiro tópico: o preparo espiritual do crente para a batalha. Subtópico 1: fortalecidos no poder do Senhor. A expressão na forma passiva, fortalecei-vos no Senhor, que é o verso 10, a parte A da leitura em classe, diz assim: quanto ao mais sede fortalecidos no Senhor. Então essa expressão passiva, fortalecei-vos no Senhor, indica que não temos poder em nós mesmos. Não adianta nós querermos lutar sem o auxílio dessa armadura de Deus, que nós não seremos vencedores pelas nossas forças, pela nossa natureza carnal. Não estamos em condições, não estamos preparados, não estamos aptos para vencer essa batalha, mas podemos nos fortalecer no Senhor através dessa armadura.
Então, esse excelso poder nos é conferido pela comunhão com Deus em Cristo por meio do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo que foi dispensado para nós a pedido de Jesus Cristo ao Pai, esse é que vai nos fornecer esse poder e também nos fornece todas essas armas que nós podemos utilizar. Por isso, diz o comentarista aqui, precisamos estar fortalecidos por meio de 3 coisas, ele coloca aqui, ó. Uma das formas de nós nos fortalecermos é renovando a nossa mente. Renovar a nossa mente, renovar o conhecimento, né, do Senhor. Procurar conhecer a vontade do Senhor e colocá-la em prática, ou seja, obedecer, em outras palavras. Renovar a mente, Paulo fala aos Romanos, no capítulo 12, versos 1 e 2, que nós precisamos renovar a nossa mente para experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, renovar é estar em constante comunhão com Deus, com a sua palavra, na direção do Espírito Santo, estar ali buscando a vontade do Senhor, obedecer ao Senhor e pôr a palavra de Deus em prática. Isso nos renova, isso nos credencia, isso nos fortalece, nos enche de poder e graça para nós sermos fortalecidos no Senhor e poder vencer o nosso inimigo. Outra forma é ter uma vida em santidade. A vida em santidade, o ser santo, é ser separado do pecado. Em 1 Pedro 1,16, Pedro está dizendo, sede santos como eu sou santo. São palavras do próprio Senhor Jesus Cristo que Pedro utiliza ali. Então, sermos santos, sermos separados do pecado, santificar a nossa vida, buscar a santificação, Hebreus 12,14, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, separar-se do pecado é outra forma de vencer o inimigo. Ser cheio do Espírito é outra forma. Então, encher-se do Espírito, como está em Efésios 5,18, aqui nas leituras anteriores, e não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo. Na verdade, quem precisa se encher do Espírito Santo somos nós. Paulo está dizendo, enchei-vos, é vocês, a responsabilidade, o compromisso de ser cheio com o Espírito Santo é nós, é ouvirmos a sua voz, é praticarmos a sua palavra, é obedecermos a sua palavra, é estarmos em perfeita comunhão com o Senhor. Então são 3 atitudes, renovar a mente, viver uma vida de santidade e ser cheio do Espírito Santo para podermos nos fortalecer no Senhor. Conhecer as Escrituras sem a devida obediência e frequentar os cultos sem a genuína conversão não são suficientes para nos fortalecermos no Senhor e vencer o inimigo. Então a obediência ao conhecer as Escrituras é um ponto, mas maior que esse é obedecer às Escrituras, colocá-las em prática, é a chave para a vitória e obediência. Jesus foi obediente, ali está em Filipenses 2:8, foi obediente até a morte e morte de cruz, venceu porque foi obediente, se fortaleceu porque cumpriu a palavra do Senhor na sua vida. Então, só conhecer, não obedecer, não vai fortalecer ninguém. E também estar nos cultos sem uma genuína conversão, sem uma genuína mudança de atitudes e de propósitos na vida, também não vai nos ajudar a vencer. Segundo subtópico, vigilantes em toda oração. Para se fortalecer aqui, estar preparado para a batalha, nós precisamos vigiar em oração. Por isso que Jesus disse em Mateus 26:41, vigiai e orai. 2 coisas que nós precisamos fazer. Estar vigiando porque o inimigo sempre está pronto para tentar nos tragar, nos abater. E orar para estar preparado, estar com a unção do Senhor sobre a nossa vida e poder então resistir nos dias maus quando ele vem e nos ataca. A expressão orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito,
que está aqui no capítulo 6 e verso 18, diz assim, ó, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Então isso nós precisamos fazer. Isso significa clamar pelo favor divino em qualquer circunstância e oportunidade. Lembrar que quando nós estamos sendo atacados, estamos em necessidade, orar para que o Senhor venha ao nosso encontro, possa nos socorrer, nos fornecer a armadura e possamos utilizá-la para então vencer estas astutas ciladas do inimigo. Muito bem, então encerra esse subtópico, o primeiro tópico da nossa lição. O segundo tópico da nossa lição é conhecendo o campo da batalha espiritual. Conhecer. Se nós queremos vencer o inimigo, nós precisamos também conhecer ele, as suas artimanhas, as suas formas de ataque, como ele é, como ele opera. Então, nós vamos aqui, através de 3 subtópicos, tentar compreender esse campo de batalha espiritual para nós podermos, então, nos defender, estarmos preparados. Diz o primeiro subtópico, as astutas ciladas do diabo. Veja que o diabo tem ciladas, né? Ele arma ciladas, armadilhas, ele nos pega às vezes de surpresa, sem nós às vezes até não nos darmos conta disso. Por isso da questão de vigiar e orar. E o diabo, ele está sempre ali articulando, né? Ele está sempre ali movendo as trevas, o reino das trevas, para fazer isso contra nós. Então nós sabemos que o diabo, essa expressão diabo, esse nome significa caluniador e acusador, sempre vai estar pronto para nos acusar, nos caluniar, vir e nos mostrar às vezes até os nossos erros, as nossas falhas, fazer com que nós pereçamos, mas nós temos que lembrar que se chegamos a falhar ou se falhamos em algum momento, ao sangue de Jesus Cristo que nos purifica de todo o pecado. Então nós precisamos ter esse cuidado, porque ele arma essas ciladas. Então, tomado de fúria por meio do espírito do erro, ele prepara laços com o propósito de destruir a igreja de Cristo. Então, algumas de suas ciladas são, e aqui o comentarista cita várias, não vamos comentar todas, mas a primeira delas, confundir a mentira com a verdade. Quantas pessoas se enganam hoje porque ouvem uma falsa verdade, uma verdade que não é verdade, que é uma mentira, e por não conhecerem a verdade genuína, a verdade que é de Deus, que vem de Deus, que Jesus Cristo é a verdade, então eles acabam sendo enganados. Assim como Satanás enganou Eva lá no início, né, com astúcia, muitas pessoas utilizam às vezes de astúcia para enganar as outras. Isso são ciladas, são armadilhas, são interesses, são ocasiões e situações em que as pessoas caem por não conhecerem a verdade. Então ele busca, o inimigo busca fazer essa confusão na nossa mente, no nosso coração. Por isso que nós precisamos buscar o verdadeiro conhecimento das Escrituras, a genuína palavra de Deus, para nós não cairmos nessas ciladas do diabo. Em João 8,44 nos diz que o diabo ele é mentiroso e foi o pai, é o pai da mentira. Mas nós estamos num verdadeiro Deus, nós seguimos o verdadeiro Deus, como está em 1 João 5,20 ou João 14,6, quando Jesus Cristo disse a Tomé, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim. Então nós buscamos no verdadeiro, buscamos em Cristo nos fortalecer, mesmo que o diabo nos acuse, nos calunie, que Satanás seja o nosso adversário, mas nós estamos no verdadeiro, em Jesus Cristo. E como Jesus Cristo venceu a morte, o inferno e Satanás, os seus anjos, todos os demônios, nós podemos ser vencedores também em Cristo Jesus. Mas aqui é um cuidado que nós precisamos ter, de não permitir que a mentira
destrua a verdade ou que haja confusão. Por isso que esclarecer a nossa mente, tirar as dúvidas, buscar nos cultos de ensino suprir essas nossas necessidades, tirar essas dúvidas para que não haja confusão na nossa mente e no nosso coração. Então, diante desse quadro, o texto sagrado ordena: revesti-vos de toda a armadura de Deus. Então, nós precisamos buscar essa armadura, permitir que ela se adapte ao nosso corpo, ao nosso coração, à nossa mente, como nós vamos ver depois, para que nós possamos sim, então, enfrentar tudo isso. Segundo subtópico, o conflito contra o reino das trevas. Há um conflito, há uma batalha constante no reino das trevas. Então, Paulo enfatiza que esse conflito não é contra carne e sangue. No verso 12, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Então, a nossa luta não é contra carne e sangue, não lutamos corpo a corpo. A nossa luta aqui é uma luta espiritual. Não se trata de lutar contra o ser humano, ele diz, mas contra o reino das trevas nas regiões celestes. Ali é que se travam as batalhas. Essas declarações indicam que a batalha não é física, mas travada no mundo espiritual. O conflito é contra as hostes que, debaixo da autoridade do diabo, mantém os homens na escuridão. Essa é uma forma que o inimigo tem, manter obscura, né, a verdade, não permitir que a verdade venha à tona. Por isso que nós precisamos nos fortalecer no Senhor, para ter a graça de divulgar, de ter poder na nossa vida, de falar das Escrituras, testificar das Escrituras como Paulo fazia. E aqui ele fala de escuridão. Veja que uma pessoa na escuridão, nas trevas espirituais, sem conhecimento de Deus, da verdade, da genuína salvação que há em Cristo Jesus, ele não tem um caminho, né, para seguir, ele não tem uma esperança, ele não tem uma convicção no seu coração. Mas, João 8:12, Jesus disse: eu sou a luz do mundo. E quem segue Jesus, a luz do mundo, nunca estará em trevas. E a palavra de Deus no Salmo 119, 105, ela é lâmpada para os nossos pés, ela é luz para o nosso caminho. Então nós temos da parte de Deus, né, tudo isso para nós podermos enfrentar o inimigo, não permanecer na escuridão, nas trevas, mas seguir a luz que é Jesus Cristo. Terceiro subtópico, as agências das potestades do ar. Aonde ficam essas agências? Nos ares, nas regiões celestes, e levam o nome de principados, potestades, príncipes das trevas deste século e hostes espirituais da maldade, que estão ali no verso 12, que nós fizemos leitura há pouco. Esses seres são caracterizados por 3 aspectos. Todos esses seres que atuam nas trevas, essas potestades, hostes espirituais do mal, elas têm 3 aspectos. Primeiro, letra A, eles são poderosos. Os títulos principados e potestades indicam poder, primazia e autoridade para agir. Então, em Marcos capítulo 5, Jesus liberta o homem gadareno, possesso de demônios. Então ali nós já entendemos e vemos o quão poderosos esses seres da maldade eles são. Eles podem tomar posse de um ser humano de forma que ele não seja mais guiado pela sua consciência, pelo seu espírito, mas sim pelo próprio demônio. Veja que ali Jesus liberta um endemoniado gadareno, uma pessoa que vivia lá oculta, nos cemitérios, que nem as correntes e os grilhões a seguravam, mas Jesus, com poder, liberta essa pessoa que estava sob o domínio desses principados e potestades. Então, eles são poderosos, sim, mas eles não são todo-poderosos, porque Jesus é todo-poderoso, tem poder sobre o céu, sobre a terra.
Não é como são os demônios poderosos. Jesus é todo poderoso e nós estamos nesse verdadeiro Jesus que é todo poderoso. Letra B, eles são malignos, são agentes que formam as hostes espirituais da maldade. Refere-se aos demônios que empregam seu poder destrutivamente para o mal. E a letra C, eles são astutos, são cheios de sutilezas e maquinam a queda da igreja. Vejo que o propósito dessa luta, dessa batalha nas regiões celestiais com esses demônios é destruir a igreja do Senhor, a noiva de Jesus Cristo. Porém, Jesus deu autoridade à igreja. Se o desejo de Satanás e seus anjos é destruir a igreja, e Jesus, que é todo-poderoso, deu autoridade para a igreja para repreender esses demônios, isso significa que a igreja não será abatida pelo inimigo, mas se ela permanecer no Senhor, ela então será vitoriosa. Marcos 16 e 17 diz: estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expulsarão demônios. Então a igreja está revestida de poder através dos dons espirituais dispensados pelo Espírito Santo do Senhor para vencer e para expulsar e repreender todos esses demônios, essas astutas ciladas desse inimigo. Então o Senhor da igreja está elevado ao nível acima de todo principado e poder e potestade e domínio. Isso fala de Jesus Cristo, o Senhor Jesus Cristo, que é o Senhor da igreja, está acima de todo o poder, que está no capítulo 1 de Efésios, quando nós iniciamos esse trimestre, que diz assim, que o 20 também, o qual exerceu em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo assentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade, e poder e domínio, de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. Então Jesus Cristo está acima de todos esses poderes e Jesus dispensou poder à igreja para ser vencedora. Então Jesus é todo poderoso. Mateus 28, 18, Jesus na grande comissão, quando ele estava deixando essa comissão à igreja, ele disse: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Então nós estamos naquele que é todo poderoso, Jesus Cristo. Assim encerramos o segundo tópico da nossa lição e vamos agora para o terceiro, que fala sobre as armas espirituais indispensáveis ao crente. Subtópico 1. A armadura completa de Deus. A expressão toda armadura significa armadura completa. Não dá para nós tomarmos parte da armadura e deixarmos parte da armadura. Precisamos nos revestir com toda a armadura. Então é a armadura completa de um soldado fortemente armado, equipado, completo, com todos os recursos necessários para que ele possa enfrentar o seu inimigo. Então a orientação não é para usar armas próprias, mas tomar o equipamento dado por Deus. Não temos armas próprias, mas Deus tem armas para nós. Resistir bravamente e marchar contra as potestades do ar. Veja que não só resistir ao inimigo, estar parado, estar ali só aguardando, mas marchar, avançar. A igreja do Senhor precisa avançar sobre o seu inimigo, sobre o reino das trevas e dissipar as trevas com a luz de Jesus Cristo, com a luz do Evangelho, para que as pessoas conheçam e reconheçam a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Veja que em 2 Coríntios, Paulo fala aos Coríntios, no capítulo 10, verso 4, dizendo: porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, aniquilando nós sofismas. Então toda a fortaleza do inimigo em Cristo, as armas que Deus tem para nós são poderosas para desfazer. E os sofismas, que são as mentiras, os enganos, as falsas profecias, os falsos
pregadores e os falsos ensinos, tudo aquilo que quer desfazer a unidade da igreja. Mas em Cristo Jesus, que é todo-poderoso, nós podemos tomar posse dessa armadura e sermos então vencedores. As armas, segundo subtópico, as armas indispensáveis de defesa. Algumas dessas armas citadas aqui nessa passagem de Paulo aos Efésios, algumas são de defesa e outra de ataque. Então, a letra A primeira arma de defesa: cingindo-vos os lombos com a verdade. Cingir os vossos lombos, os nossos lombos com a verdade. Retrata a peça usada para dar mobilidade ao soldado no combate. E esse cingir os vossos lombos com a verdade faz referência à verdade da doutrina de Cristo e à integridade do soldado. Veja que a verdade da doutrina de Cristo. Jesus Cristo é a verdade. Falei antes, repito, quando ele disse a Tomé em João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, a doutrina da verdade, ela vai cingir os nossos lombos. E também a integridade do soldado. É um soldado que não se corrompe com os falsos ensinos. Ele conhece a verdade, ele conhece Jesus Cristo e não permite que a mentira e as falsas verdades, os falsos ensinos, eles tomem conta da sua mente. Não, ele se firma, ele fica no verdadeiro Deus, no verdadeiro Senhor e Salvador Jesus Cristo, na direção do Espírito Santo. Letra B, outra arma de defesa, vestida a couraça da justiça. Isso trata de uma malha impermeável de proteção aos órgãos vitais. Refere-se à justiça de Cristo e à retidão no soldado no campo de batalha. Então, a retidão do soldado no campo de batalha. Romanos 5:1 diz, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Em 2 Coríntios 13:8, porque nada podemos contra a verdade, senão em favor da própria verdade. Então, a couraça da justiça, a retidão do soldado no campo de batalha é que vai ajudar o crente a vencer. Letra C. Calçados os pés na preparação do Evangelho da Paz. Confeccionado em couro, a meia bota tinha solas cravejadas para dar estabilidade. Veja que dar estabilidade aos nossos pés dão estabilidade ao todo o nosso corpo. Né? Conforme os nossos pés se firmam, né? O nosso corpo também permanece ereto, né? No seu devido lugar. Mas, se não houver esse equilíbrio, nós podemos cair em algum momento, perder o equilíbrio. Então, refere-se à firmeza que o Evangelho proporciona e à prontidão do soldado em testemunhar de Cristo. Veja que Paulo calçou os pés nessa preparação do Evangelho da Paz, e isso ele demonstra em Atos, capítulo 20 e 24. Vamos encontrar aqui, Atos 20 e 24 diz assim, porém em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Então vejo que o soldado Paulo estava pronto para testemunhar de Cristo Jesus. Então calçar os pés, se firmar no Evangelho, não perder o equilíbrio espiritual, nem perder esse equilíbrio porque não conhecemos a verdade, mas vamos procurar conhecer a verdade, crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, como ensinou o apóstolo Pedro. Letra D, outra arma de defesa, tomando sobretudo o escudo da fé. Longo, retangular, feito de madeira e couro, o escudo protege o corpo inteiro dos dardos incendiários. Então isso refere-se à fé inabalável em Deus, que detém a eficácia das calúnias, dúvidas
e rebeliões disparadas pelo diabo. Então, nós precisamos da fé para poder vencer calúnias, dúvidas e rebeliões. Veja que a fé, Hebreus 11:1, capítulo da fé, dos heróis da fé, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a convicção dos fatos que não se veem. Mesmo que nós não enxergamos lá adiante, mas nós cremos segundo a palavra que aquilo que está escrito e que Deus preparou para esse mundo e para a nossa vida eterna irá acontecer, está acontecendo, vai acontecer. Então a fé é um firme fundamento. Nós não vamos nos abalar, nós vamos utilizar a fé como escudo para nos defender de qualquer dúvida, rebelião, calúnia, injúria que vier sobre nós. Nós vamos permanecer firmes no Senhor. Até que Paulo disse em Romanos 1:17 que o justo viveria da fé. E a fé, hoje, nos nossos dias, essa fé ela é acrescentada ao nosso coração, à nossa mente, pela pregação da palavra de Deus. E Paulo diz isso em Romanos 10:17. Então, irmãos, a pregação, o ensino da palavra de Deus, para que nós possamos tomar posse dessas armas de defesa e podermos lutar contra os dardos inflamados do maligno. A genuína palavra do Senhor deve ter o seu espaço em todas as nossas reuniões, deve ter a primazia, deve ser o ponto central dos nossos cultos e das nossas reuniões. A pregação e o ensino da palavra de Deus. Ela vai gerar fé em nosso coração. A letra E, mais uma arma de defesa, o capacete da salvação. Pesado, resistente, fabricado com bronze ou ferro, o capacete serve de proteção para a cabeça. Refere-se à certeza da salvação. Isso deve estar em nossa mente, ter essa convicção e essa certeza da salvação que nós recebemos em Cristo. E até o último dia, essa convicção, essa certeza de salvação deve permanecer. Nós precisamos perseverar no Senhor, guardar a nossa fé, como Paulo guardou a fé. Acabou a carreira, mas ele guardou a fé, porque essa fé é que lhe trouxe então o galardão na eternidade, a coroa que ele recebeu do Senhor, que ele já está lá com o Senhor, né, só aguardando esse momento. Mas é a certeza da salvação que vai nos ajudar na nossa mente, ali que são travadas as batalhas, na nossa consciência. Nós precisamos conhecer a verdade para dissipar toda e qualquer dúvida e não perder a salvação em Cristo Jesus até o último instante da nossa vida. E o subtópico 3, que fala agora então da arma ofensiva. Nós temos várias armas aqui que nós precisamos tomar posse delas para nos defender contra o inimigo, mas temos uma arma quando nós marchamos, como eu disse antes, a igreja do Senhor marcha e marcha triunfante, porque ela se reveste para a defesa, mas está também revestida para investir, para marchar, para avançar com o Evangelho de Jesus Cristo. Então, a arma que nós temos de combate e de ataque é a espada do Espírito, a única arma disponível tanto para a defesa quanto para o ataque. É claro que essa espada, né, se nós usarmos como figura uma espada de fato, né, de metal, ela corta para os dois lados, né? Ela tem fio nos dois lados, então ela pode ser tanto para defesa como para ataque. Então a palavra de Deus é a espada do Espírito. Então nós precisamos aqui marchar. Identifica uma espada curta que diz que significa que o combate é pessoal, o enfrentamento é diário e acontece corpo a corpo. Então essa espada, sim, ela não é uma espada muito comprida pelo significado aqui, então a nossa luta está bem próxima. O nosso inimigo às vezes chega bem pertinho e nós precisamos tomar posse
da palavra de Deus, que é a espada do Espírito, que ela é inspirada, é penetrante, é inerente, é a verdadeira palavra do Senhor, para que nós possamos então vencer, combater esse inimigo, tanto nos defendermos como atacarmos ele. Então, lá em Timóteo, 2 Timóteo 13,16, toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça. Mas toda a escritura é inspirada. Tomar posse de toda a escritura, que é a espada do Espírito, para lutar contra o inimigo e avançar sobre ele. Não temê-lo, sabendo que essas armas são poderosas em Deus para destruir qualquer força do nosso inimigo. Então ela deve ser usada tanto para resistir às ciladas do diabo, e vejam que o Senhor Jesus Cristo, foi tentado no deserto, depois dele ser batizado por João Batista, foi levado pelo Espírito Santo ao deserto, e lá o inimigo tentou, o diabo tentou a Jesus. E em todas as defesas, em todas as respostas de Jesus, Jesus utilizou a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, dizendo: está escrito. E ele citava as Escrituras. É assim que nós vamos nos defender e vamos também destruir o inimigo, utilizando a palavra de Deus, tomando posse de toda ela, porque toda ela é inspirada, toda é poderosa. Então ela destrói. Nós resistimos às ciladas e também derrubamos as fortalezas de Satanás. E volto a 2 Coríntios 10:4, que lemos antes, mas eu repito aqui, porque as armas da nossa milícia não são carnais e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando nós sofismas, que é o que eu coloco o comentarista aqui. Então nós vamos derribar, nós vamos derrubar, nós vamos destruir as fortalezas de Satanás se nós utilizarmos a palavra de Deus, se nós tivermos a palavra de Deus na nossa mente, no nosso coração, e aí sim então seremos vitoriosos. Graças a Deus por esta palavra, por estas lições deste trimestre que tivemos, por essa comunhão que podemos ter com o Senhor Jesus Cristo, com o seu Espírito Santo, pela meditação, ó Deus, nesse conteúdo, nessa palavra, por tudo aquilo que o Senhor tem nos fornecido, tem operado em nós, tem nos ajudado e tem nos abençoado. Que o Senhor possa continuar abençoando a todos, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo acompanhe a todos, que nós possamos sim ser vencedores em nome de Jesus Cristo. E que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão com Deus e com o Espírito Santo estejam com todos vós. Amém.